E aí, galera, tudo jóia? Espero que sim, espero que esteja todo mundo bem em casa, se cuidando, beleza? Para que quando tudo isso passar, nós nos encontrarmos. Pessoal, na aula passada nós falamos sobre função quadrática, né? É um vídeo da própria rede Farias Brito. Hoje eu vou enfatizar o que ele falou, vou dar alguns exemplos, tá certo? E na próxima aula nós vamos dar continuidade passo a passo, tá, do assunto de função quadrada. Para que corra tudo bem, tudo legal, vão anotando aí, fazendo seus fichamentos no caderninho, já, e quando surgir alguma dúvida é só perguntar. Então vamos lá. A função quadrática, né? A parábola, que é a interseção de uma superfície cônica com um plano paralelo a duas das geratrizes dessa superfície, ela é quem representa, né, o gráfico da função quadrática. Ou seja, se eu pegar, por exemplo, um cone, né, um casquinho, e der um corte nele transversal, o que vai ficar nessa transversal vai ser justamente a minha parábola, tá certo? Então a parábola é justamente isso. É a interseção de uma superfície cônica com um plano paralelo. Então, veja o seguinte, galera. Essa curva aqui, ó, vou destacar aqui para ficar melhor. Essa curva que eu estou destacando aqui de azul é que vai ser a nossa parábola, que vai ser a representação, né, da função quadrática. Como nós vimos anteriormente, a parábola, o gráfico da função afim era uma reta, né? Então agora aqui vai ser o gráfico da função quadrática, né? Que vai representar a função quadrática. Vou deixar aqui, tá certo? Beleza? Então vamos mais adiante. A minha função quadrática, ela é toda função que tiver essa aparência aqui. Ó. Toda função que tiver essa aparência, ela é uma função quadrática. Mas, na verdade, o que leva ela a ser quadrática é esse 2 aqui no expoente de x. Então, como aqui o expoente aqui é 2, o grau dessa função aqui, ou melhor, o grau da equação que representa a função é do segundo grau. Não é? Então, nós temos aqui uma função quadrática. Então, toda função quadrática, o domínio e a imagem são os reais. Né? Existe nessa função os valores ou os coeficientes A, B e C. Né? Os coeficientes A, B e C da função quadrática é que vai determinar alguns pontos críticos da função. Né? O A vai determinar se a concavidade é para baixo, para cima, e assim sucessivamente, só para a gente ter uma ideia. Então, nesse caso aqui, eu trago um exemplo, e depois nós vamos fazer outros exemplos. F de x igual a 2x ao quadrado mais 3x menos 15. Isso aqui é um exemplo de uma função quadrática. O coeficiente A é 2, o coeficiente B é 3 e o coeficiente C é menos 15. Isso aqui é muito simples, vocês já estudaram isso no ano passado, né? Vamos mais adiante. E agora vamos fazer alguns exemplos, tá certo? Primeiro exemplo. X ao quadrado
mais 2x menos 1 é uma função quadrática. E essa função ela é completa, né? É uma função quadrática completa. Por que ela é completa? Porque o valor de A é diferente de zero, o valor de B é diferente de zero e o valor de C é diferente de zero. Então, essa função quadrática ela é completa. O nosso segundo exemplo, o 2, no exemplo 2, 2x ao quadrado menos 8. Isso aqui também é uma função quadrática, não deixa de ser. Só que agora ela é incompleta. Por quê? Porque nós temos aqui ó, o valor de B sendo igual a zero. Então ela é incompleta. Claro que existe outro exemplo. Vamos colocar aqui uma função também incompleta. Mais dois exemplos. Y igual a 2x ao quadrado mais 6x. Isso aqui é uma função quadrática incompleta. Por quê? O valor de A é 2, o valor de B é 6, mas o valor de C é 0. Então aqui eu tenho o seguinte, onde o valor de A é igual a 2, o valor de B é igual a 6 e o valor de C é igual a 0. Isso aqui também é uma função quadrática, também incompleta. Beleza? Não, isso não deixa de ser uma função quadrática, né? Então tem essas duas maneiras de exemplificar incompleta, né? Não adianta aqui, vocês tomem nota, tá certo? Se quiserem anotar alguma coisa aí para depois tirar alguma dúvida na nossa aula. Então vamos mais adiante. Vamos fazer um exercício, né? Em cada caso, determine M pertencente aos reais para que a função seja do segundo grau. Para que essa função seja do segundo grau, a primeira coisa que eu tenho que lembrar é o expoente de x tem que ser 2. O que é que tem que acontecer? Esse cara daqui, o A, ele não pode ser, em hipótese nenhuma, igual a zero. Porque ele tem que ser diferente de zero. O restante tudo pode ser zero. Agora, esse cara que está acompanhando o x ao quadrado não pode ser zero. Quem é que está acompanhando o x ao quadrado? 2m mais 1. Então, esse aqui é o valor de A, certo? Então, vamos adiantar aqui para a gente ver como é que vai ficar a solução. Resolução. Então, está aqui. Ó. Como eu já disse, como 2m mais 1 tem que ser diferente de zero, isso aqui é uma inequação do primeiro grau. O que é que eu vou ter? Eu vou ter esse 1 positivo passando para o outro lado negativo, está aqui, e aí o 2 passa a dividir. E aí acabou a questão. O que é que eu tenho que lembrar, professor? O coeficiente A tem que ser diferente de zero, sempre. Então, como o valor de A é 2m mais 1, isso quer dizer que 2m mais 1 tem que ser diferente de zero. E resolver uma equaçãozinha do primeiro grau, certo? No caso, é uma inequação porque o sinal ali é diferente, mas o modo de fazer, a operância é a mesma. Então, o valor de m tem que ser diferente de menos 1/2. Qualquer valor que você colocar aqui nessa função diferente de menos 1/2 vai dar certo. Vai fazer com que essa função seja do segundo grau. Beleza? Vamos para a próxima. Deixa eu limpar aqui, né? A concavidade da parábola. Ó, pessoal. Quem determina a concavidade da parábola, já falei isso anteriormente, e na aula que eu passei quinta-feira você já deve ter visto, é o valor de A, certo? Se o valor de A é maior do que zero, a parábola vai ter concavidade voltada para cima, certo? Se o valor de A
for menor que zero, a parábola terá concavidade voltada para baixo. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui no gráfico, né? A gente tem uma noção. Então veja aqui, ó, concavidade para cima. Concavidade é a abertura, tá? Então essa abertura aqui, ó, concavidade. Deixa eu... Concavidade para cima. Pronto. Concavidade para cima. E a outra é quando A for menor que zero, concavidade para baixo. Concavidade para baixo. Pronto. Então, quem vai determinar a direção da concavidade é o valor de A. A maior que zero, concavidade para cima. A menor que zero, concavidade para baixo. Pessoal, por hoje é só. Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser deixar e permitir, tá certo? Se cuidem, que a gente tem que se ver em breve, se Deus quiser e permitir.